Boa noite. Vou movimentar o corpo. Quem precisar, reorganiza as pernas, né? Para a gente seguir a leitura do livro Nuvens Brancas, seguindo as pegadas de Buda. Hoje vamos ver capítulo 26, Água também acende. Sete dias mais tarde, Buda estava feliz por encontrar-se de volta à floresta da árvore Bodhi. Ele descansou aquela noite ali. Pela manhã, surpreendeu Svasti nas barrancas do rio Neranjara. Eles sentaram por um bom tempo na beira do rio, antes de Buda dizer a Svasti que ele deveria continuar cortando a grama cussa necessária aos búfalos. Ele também ajudou a cortá-la. Então, despedindo-se dos meninos, andou até a vila para mendigar. Na tarde seguinte, as crianças vieram visitar Buda na floresta. Toda a família de Svasti estava lá. Sujata trouxe com ela todos os seus amigos. As crianças estavam muito felizes em ver o mestre novamente. Escutaram atentamente, enquanto narrou o que tinha ocorrido com ele no último ano. Depois prometeu a Svasti que, quando chegasse a 21 anos de idade, iria aceitá-lo como um bhikkhu. Até lá, as irmãs e irmãos de Svasti estariam suficientemente crescidos para tomarem conta de si mesmos. As crianças contaram a Buda que, nos últimos meses, uma comunidade espiritual orientada por um Brahmane se estabelecera nas proximidades. Havia 500 devotos ao todo. Eles não raspavam os cabelos como os bhikkhus. Ao invés disso, seus cabelos eram trançados e depois enrolados sobre o topo da cabeça. Eles idolatravam o deus do fogo. O nome do Brahmane era Kashyapa, que era profundamente reverenciado por todos que o encontravam. Na manhã seguinte, Buda atravessou o rio e encontrou a comunidade do mestre Kashyapa. Seus devotos viviam em choupanas simples, feitas com ramos de folhas, e vestiam roupas feitas de cascas de árvores. Não entravam na vila para mendigar, mas aceitavam oferendas trazidas a eles pelos moradores. Além disso, criavam seus próprios animais para comerem e para fazerem sacrifícios. Buda parou para falar com um dos seguidores de Kashyapa, que lhe havia dito ser um mestre profundamente versado nos Vedas e que vivia uma vida absolutamente virtuosa. O Brahmane lhe explicou, tinha 2 irmãos mais novos que também orientavam comunidades de adoração ao fogo. Os 3 acreditavam ser o fogo a essência original do universo. Uruvela Kashyapa era muito amado por seus 2 irmãos, Kadi Kashyapa, o qual vivia mais ao norte, com 300 devotos. Ao longo do Neranjara, um dia de viagem, e Gaya Kashyapa, o qual orientava 200 devotos em Gaya. O discípulo levou Buda até a choupana de seu mestre, de modo que ele pudesse ter uma audiência. Embora Kashyapa não fosse mais um homem jovem, ainda era ágil e alerta. Quando viu o extraordinário carisma de Siddhartha,
sentiu-se imediatamente atraído por ele e tratou-o como um convidado especial. Kasyapa pediu para Buda sentar-se em um trono, do lado externo da choupana, e os dois desfrutaram de uma longa conversa. O Brahmane maravilhou-se com o quão profundamente era Buda versado nos Vedas. Mais adiante, ficou assombrado em descobrir que o jovem monge havia estendido certos conceitos dos Vedas que elucidaram a sua própria compreensão. Buda ajudou a explicar algumas das passagens mais profundas nas escrituras do Atharvaveda e do Rig Veda, as quais Kashyapa pensava haver entendido, mas cujo verdadeiro significado descobriu ainda não ter alcançado. Mais impressionante ainda era o conhecimento de Siddhartha acerca da história, da doutrina e dos rituais bramânicos. Naquele meio-dia, Buda aceitou o convite de Uruvela Kashyapa para compartilhar uma refeição. Dobrou com esmo o seu manto mais externo, fazendo uma almofada, e sentou-se sobre ele, comendo em um silêncio pleno de mente atenta. Uruvela estava tão impressionado com a fisionomia serena e majestosa de Buda que não foi capaz de quebrar a quietude estabelecida. Durante aquela tarde, eles prosseguiram conversando. Buda perguntou: Mestre, poderia me explicar como a adoração do fogo pode levar alguém à liberação? Uruvela não respondeu imediatamente. Sabia muito bem que uma resposta superficial ou comum não seria suficiente para aquele extraordinário monge. Kasyapa iniciou explicando que o fogo era a essência básica universal e que ele teria sua fonte em Brahma. O altar principal da comunidade, o Santuário do Fogo, mantinha sempre uma pira sagrada ardendo. Aquele fogo seria a própria imagem de Brahma. A escritura, a Atharvaveda, fala da adoração ao fogo. Fogo é vida. Sem ele, não poderia haver vida. Fogo é luz, calor e a fonte do sol que vivifica plantas, animais e pessoas. Ele dissipa as sombras escuras, vence o frio, trazendo alegria e vitalidade a todos os seres. A comida se tornava comestível através do fogo, e graças a este elemento, ainda segundo a Escritura, as pessoas se uniam com Brahma ao morrerem. Sendo a fonte da vida, o fogo confundia-se com o próprio Brahma. Agni, o deus do fogo, era uma das milhares de manifestações de Brahma. Sobre o fogo do altar, Agni era tratado como tendo duas cabeças. Uma simbolizava os usos diários do fogo e a outra, o fogo do sacrifício e retorno à fonte da vida. Os adoradores do fogo realizavam 40 sacrifícios rituais. Um devoto em sua comunidade tinha de observar preceitos, praticar austeridades e orar diligentemente a fim de seguir o caminho que um dia levaria à liberação. Kasyapa se opunha fortemente àqueles brahmanes que usavam sua posição social na sociedade para angariar bens e perdiam-se em busca de prazeres sensuais. Ele disse que tais brahmanes só realizavam rituais e recitavam as escrituras para se tornarem ricos. Era devido a isso que a reputação do caminho do brahmanismo tradicional havia se maculado. Buda questionou: Mestre Kasyapa, o que você pensa daqueles que consideram a água como sendo a essência fundamental da vida, que dizem ser a água o elemento que purifica e reconduz as pessoas à união com Brahma? O homem hesitou. Pensou nas centenas de milhares de pessoas que naquele exato momento estavam se banhando nas águas do Ganga
e de outros rios sagrados, a fim de se purificarem. Gautama, a água não pode realmente ajudar alguém a atingir a liberação. A água naturalmente flui para baixo, somente o fogo acende. Quando morremos, nosso corpo sobe na fumaça graças ao fogo. Mestre Kashyapa, isso não é exato. As nuvens brancas flutuam nas alturas e também são uma forma de água. Logo, a água também acende. De fato, a fumaça em si não é mais do que água evaporada. Tanto a água quanto a fumaça acabarão retornando para um estado líquido. Todas as coisas, como estou certo que você sabe, se movem em ciclos. Mas todas as coisas compartilham uma essência fundamental e todas as coisas retornam para esta essência. Mestre Kashyapa, todas as coisas dependem de todas as coisas para a sua existência. Tome, por exemplo, esta folha em minha mão. Terra, água, calor, semente, árvores, nuvens, sol, tempo e espaço. Todos esses elementos permitem que esta folha venha a existir. Se um único destes elementos faltasse, a folha não poderia existir. Todos os seres, orgânicos ou inorgânicos, subsistem devido à lei da originação dependente. A fonte de uma coisa é todas as coisas. Por favor, considere isto cuidadosamente. Você não vê que esta folha que tenho em minhas mãos agora só está aqui graças à interpenetração de todos os fenômenos do universo, incluindo a nossa própria consciência? Já estava anoitecendo. Kashyapa convidou o visitante para dormir em sua choupana. Era a primeira vez que fazia um convite assim para alguém, mas nunca havia encontrado anteriormente um monge tão extraordinário. Buda, todavia, recusou, dizendo que havia crescido acostumado a dormir sozinho à noite. Ele disse que preferiria dormir no santuário do fogo se não houvesse problema. O Brahmane disse: pelos últimos vários dias passados, uma enorme serpente tomou refúgio no santuário do fogo. Todos os esforços em removê-la falharam. Você não deve dormir lá, amigo Gautama. Isso seria perigoso. Nós até temos precedido nossas cerimônias ao lado de fora com medo da serpente. Por favor, dorme minha choupana para sua própria segurança. Buda retorquiu: não se preocupe. Dormirei no santuário do fogo, não corro qualquer perigo. Buda relembrou todos os meses em que praticara austeridades nas florestas mais selvagens. Bestas passaram por ele sem perturbá-lo. Algumas vezes, quando sentava em meditação, enormes serpentes deslizavam diante dele. Sabia que se tivesse o cuidado de não assustar tais animais, eles não o machucariam. Vendo que Buda não seria dissuadido, Kashyapa disse: se você deseja dormir no santuário do fogo, faça-o. Pode dormir lá por quantas noites quiser. Pouco depois, o sábio entrou no santuário do fogo. No altar central queimava um grande fogo, alimentado por muitas velas. Em um lado da sala estava uma pilha de toras de sândalos, que eram usadas em cerimônias externas. Buda concluiu que provavelmente a serpente estaria enroscada na pilha de madeira, de modo que se sentaria em meditação no outro lado da sala, usando seu manto dobrado como almofada. Meditou profundamente à noite. Perto do final da meditação, viu a grande serpente, enrolada no meio da sala, olhando para ele. Buda falou suavemente: querida amiga, volte para a floresta, para sua própria segurança. A voz dele era cheia de amor e compreensão. Lentamente o animal foi se desenrolando
e saiu pela porta. Buda estendeu seu corpo no chão e adormeceu. Quando acordou, o luar se derramava através da janela, direto sobre si. O 18º dia de lua tinha um brilho incomum. Pensou no quão prazeroso seria praticar meditação caminhando sob aquela luminosidade. Ele removeu a poeira do seu manto e o colocou, antes de andar para fora do santuário do fogo. Nas primeiras horas da manhã, o santuário, de algum modo, incendiou-se. Aqueles primeiros a perceber isso, gritaram para todos os demais que encheram baldes com água na beira do rio, mas em vão. A água chegou tarde demais para extinguir o fogo que se alastrara. No fim, os 500 devotos não puderam fazer nada além de assistir ao seu santuário queimar completamente. Uruvela Kasyapa ficou de pé ao lado dos seus seguidores. Seu coração estava pesaroso, lamentando, enquanto pensava no virtuoso e talentoso jovem monge que havia encontrado no dia anterior. Com toda certeza, ele teria perecido no fogo. Se ao menos houvesse aceitado dormir em sua choupana, poderia ainda estar vivo. No exato instante em que pensava isso, Buda apareceu. Tinha percebido o fogo de onde estava, andando nas colinas, e retornou para ver se podia ser de alguma ajuda. Buda pôs suas mãos nos ombros do Brahmane e sorriu. Obrigado, amigo. Sim, eu estou bem. Siddhartha sabia que naquele dia, Uruvela Kasyapa daria um discurso que, além dos seus 500 discípulos, pelo menos outros 1000 acorreriam dos vilarejos vizinhos. A palestra ocorreria após a refeição do meio-dia, tendo a sensação de que sua presença durante o discurso pudesse causar algum desconforto para Kasyapa. Buda preferiu mendigar na vila. Após ter recebido oferendas de alimentos, andou até o lago de lótus, fez sua refeição e aproveitou a tarde inteira naquele lugar aprazível. Ao entardecer, Kasyapa veio atrás dele. Quando o encontrou no lago, disse: Amigo Gautama, nós o esperamos ao meio-dia, porém você não apareceu. Por que não se juntou a nós? Buda respondeu que preferia ausentar-se. Por que não quis assistir à palestra? Perguntou Uruvela Kasyapa. Buda apenas sorriu gentilmente. O Brahmane não disse mais nada. Ele sabia que o jovem monge havia lido seus pensamentos. Como Gautama era educado e respeitoso. Eles se sentaram junto ao lago para conversarem. Kasyapa falou: Ontem você afirmou que a presença da folha resultara da junção de diversas condições. Você disse que humanos também existem apenas devido à reunião de muitas outras condições. Quando tais condições cessam, porém, para onde o eu vai? Buda respondeu: Por um longo tempo, os seres humanos têm se deixado enganar pela armadilha do conceito de Atman, o conceito de um eu eterno e separado. Nós temos acreditado que quando nosso corpo morre, este eu continua a existir e busca reunir-se com sua fonte ou Brahma. Contudo, amigo Kasyapa, esta é uma incompreensão fundamental, a qual causou o desvio de incontáveis gerações. Você deve saber, amigo Kasyapa, que todas as coisas existem devido à interdependência e todas as coisas cessam devido à interdependência. Isto é
porque aquilo é. Isto não é, porque aquilo não é. Isto nasce porque aquilo nasce. Isto morre porque aquilo morre. Esta é a maravilhosa lei da originação interdependente que descobri durante minha meditação. Em verdade, não há nada que exista separada e eternamente. Não há eu ou si mesmo, quer seja superior ou inferior. Kasyapa, você meditou acerca de seu corpo, sentimentos, percepções, formações mentais e consciência? Uma pessoa é feita destes 5 agregados. Eles são rios, sempre mutáveis, nos quais não se pode encontrar um único elemento permanente. Uruvela Kasyapa permaneceu em silêncio por um longo tempo. Então perguntou: poder-se-ia dizer que você está a ensinar a doutrina do não ser? Buda sorriu e sacudiu sua cabeça. Não. O conceito de não ser é uma visão estreita dentro de uma floresta de visões estreitas. O conceito de não ser é tão falso quanto o conceito de um eu separado e eterno. Kasyapa, veja a superfície deste lago. Não digo que a água e a flor de lótus não existem. Digo apenas que a água e a flor de lótus surgem graças à presença e à interpenetração de todos os demais elementos, nenhum dos quais é separado ou permanente. Kasyapa ergueu sua cabeça e olhou nos olhos de Buda. Se não há um eu, nenhum Atman, por que alguém praticaria um caminho espiritual a fim de atingir liberação? Quem seria liberado? Buda fitou profundamente nos olhos do seu amigo Brahmani. Seu olhar era tão radiante quanto o sol e tão gentil quanto o suave brilho do luar. Ele sorriu e disse: procure pela resposta dentro de você mesmo. Eles voltaram juntos para a comunidade do Brahmani. Uruvela Kasyapa insistiu em dar ao Buda a sua choupana para a noite e foi dormir na choupana de um de seus discípulos veteranos. Buda pôde ver quão profundamente os discípulos de Kasyapa reverenciavam seu professor. Kasyapa. Bom, aqui ele traz de novo a questão da origem dependente, né, de que as coisas só existem porque todas as outras existem, né, que não tem essa ideia dessa separação como a gente tem de uma maneira muito forte, né, muito enraizada em si. Mas é bem profundo, né, esse diálogo entre eles. Se não tem um eu separado, por que que a gente defende tanto esse eu, né? Por que que a gente se prende tanto a esse eu? Eu sou assim, eu penso assim, eu já vivi tanto, eu já sei tanto.
Eu estava tentando encontrar, que eu tinha lido logo no início alguma coisa que eu queria comentar com vocês, mas não achei onde é. A água também acende, né? Ele traz essa ideia também, como ele quebra, né? Essa ideia do fogo. O fogo acende, a água não, né? A água escorre, né? Essa capacidade, né, de ver a complexidade, né, e as várias formas de tudo, né? É bonito, né, quando ele traz isso. Alguém quer falar alguma coisa? E a delicadeza. Ai, só lembrando a delicadeza dele se ausentar, né? Para não constranger o Cassiapa quando ele fosse falar de alguma forma, né? A troca de amorosidade entre os dois, né? É super bonito de ver. Diz, eu não ouvi quem foi que falou. Ai, Sensei Mazen. Oi, Mazen. Eu ia dizer justamente isso, né? Como ele se abre ao diálogo, né? Como ele não se coloca para já ensinar tudo que ele tinha aprendido, né? Mas ele vai com delicadeza fazendo isso, né? Mostrando ponto a ponto. Ele não precisa dizer tudo de uma vez, ou dizer que ele sabe mais, ou que pode falar em nome, né, que ele já quer falar tudo. Ele deixa as coisas acontecerem com delicadeza, né, vai colocando ponto a ponto, né. É bonito isso, né, porque ele se abre para a relação, né, ele não quer vir simplesmente dizer que ele já sabe e o outro não sabe, né. Sim, é. E fica muito claro, né, nesse capítulo. Achei realmente muito lindo, assim, a troca. Desde as perguntas iniciais, né, como que você imagina, né, que ele faz no início, que o fogo pode ser esse elemento, é muito bonito mesmo. Eu acho até que tem essa, como você falou, dele se abrir, né, para o diálogo, talvez isso até seja essa maneira dele, se ele não puder ouvir o outro, ele poderia se valer de tantos meios expedientes para falar para cada um? Porque cada um vai trazer experiências únicas, né, na sua caminhada. Então é quase como se ele pegasse, ele respeita da onde essa pessoa vem, ou em que momento ela está, em que lugar ela está, para ela poder ouvir o que ele tem para falar, né? Ele também reconheceu, acredito, o potencial de Cassiapa, tanto que ele termina dizendo do respeito que os discípulos dele tinham por ele, né? Então ele reconhece que era uma pessoa de grande realização, de grandes méritos no sentido de promover despertar, né, nas pessoas. É bonito mesmo. Muito bom. Obrigada, Mazen. Mais alguém? O Arro? Hi, oi, Jus. Oi, boa noite a todos. Para mim é só confuso entender, porque se a resposta vai estar dentro de cada um, não é? Como é que... E quando a gente tenta compreender, a gente vai tentando achar conceitos, né? Qual que é a definição de Atman? É que Cada vez... Atman é alma, né? Uhum. E o budismo fala de anatman, né? De não ter uma alma fixa. Quer dizer, não existe nada fixo. Por que haveria uma alma fixa? Que depois da morte essa alma entra em outro
em outra, se manifesta numa outra forma de vida, né? Agora, o que ele fala sobre procure em si mesmo a resposta, né? Na realidade, eu entendi que seria no sentido de perceba em si mesmo essa origem de interdependência e que perceba que você é feito dos 5 agregados e que eles são vazios, no sentido de que eles são relacionados, eles também são interdependentes. Então, ele no sentido assim, de não tente entender ou conceituar, mas perceba em si mesmo, como em si mesmo essa transitoriedade, essa interdependência, né? Essa compreensão de que causas e condições são propícias, algo surge. Quando isso para, essas causas e condições deixam de existir, aquilo também aquilo que é decorrente dessas causas e condições também deixa de existir. Daquela forma que existia antes, não quer dizer que some, ela se transforma, né? É difícil, as palavras têm elas criam uma dificuldade em acessar. Acho que por isso ele fala, busque em você mesmo a resposta, né? Perceba em si, perceba na sua vida e em si essa verdade, né? Do vazio dos 5 agregados, né? E o mais curioso é que quando você acha que você está entendendo, que você achou essa resposta, aí você vê que não era bem isso, e aí vai sempre mudando, né? Sim. E vai sempre mudando o meridiano, sabe? Acho que é uma constante, né? Acho que talvez seja para a gente realmente não tentar se agarrar em nada, né? Se agarrar não criar estratégias de sucesso, né? Que vai dar certo se eu pensar sempre assim, porque tudo está Mas na essência, se você olhar, eu sempre falo isso para mim mesma, sabe? Que os ensinamentos de Buda, eles são simples, né? Se você parar para pensar nos selos do Dharma, são muito simples. Primeiro é isso, que nada é fixo e permanente. Então não existe um eu fixo e permanente. Não existe nada que que você possa dizer aquilo existe sozinho, por si só. É ter uma natureza inseparável, uma natureza inerente. É a ideia do vazio, né? E essa ideia de causalidade, de causas e condições, né? Quando você começa a compor muito, né? E aí você acha que, tipo, cheguei aqui num grande conceito. Aí você vê que você acaba voltando para essa simplicidade. Aí você fala, nossa, mas eu fui tão longe para voltar para o mesmo lugar, no fundo, sabe? E aí vai sempre nessa, né? Evolução e evolução, né? E é muito que a gente rompe até esse conceito de evolução e involução. A gente além, entendeu? Porque aí a gente já não quer. Durante um tempo você ainda está buscando parâmetros, né? Desse caminho, dessa evolução, ou, né? Ou dessa ideia de que existe, né? Uma evolução, uma involução. E chega uma hora que você já nem para pensar nisso, porque você entendeu que tudo que você possa conceituar é vazio de forma, né? A gente faz pequenas conceituações, mas a gente não se afixa tanto nela, sabe? Não faz disso um motivo de confronto, de fazer valer. Se tem uma hora que você abre mão, mas você abre em alguns momentos você tem que fazer valer porque você quer que outras pessoas percebam, né? Muitas coisas. É difícil, cada um tem seu tempo. Que foi isso que a Mazen comentou. Como ele chegou de uma maneira muito aberta, sutil, né, gentil com Kasyapa, né? Porque ele podia ter chegado arrogante, dizendo, eu já realizei, eu já entendi, olha como eu sei coisas que você ainda não... Você ainda está preso no fogo, nos conceitos do Brahma, né? Ele não fez isso. Quantas vezes não o fizemos, né?
Essa. Bom, mais muito alguém? obrigada. Obrigada, Ju. Mais alguém? Mas tudo bom? Oi, Beth, tudo bem? Engraçado, Sensei. Eu tive uma outra visão. Durante toda a leitura, me veio muito todo o ciclo da vida, a cadeia alimentar, o fino equilíbrio para se manter um ecossistema, toda essa interdependência, sabe? E que a gente não se toca muito com isso, com esse individualismo da gente. A gente acaba quebrando a própria cadeia alimentar, o próprio equilíbrio do ecossistema. Eu não sei se me veio muito essa coisa do equilíbrio do ecossistema. Não sei se é porque tudo está tão mudando agora, tudo tão queimando, né? Sempre esteve, mas agora a gente está numa situação mais difícil. Eu não sei se está muito na minha cabeça, mas foi o que me veio muito. O ciclo da vida, o ciclo da água, que tudo é muito importante, tudo vai e volta. A gente começa lá, a gente nasce, a gente morre, aí a gente se transforma para poder, os seres que... esqueci o nome, os micro-organismos que nos transformam para poder viver de novo, não só a gente, como tudo. E que a gente é tudo, assim, todo mundo tem o seu papel, que não é nem mais importante, nem menos importante. Eu pensei muito, assim, nesse ciclo da vida, no equilíbrio do ecossistema. Mas é exatamente isso. Quando você fala do ecossistema, é isso. Nós, seres humanos, somos a natureza também, nesse processo, né? Que fica claro, né? Quando você sabe que retorna, né? Que não é especial, né? Só porque tem essa consciência, né? A gente é decomposto. No final da vida, a gente é decomposto, volta para ser nutriente, para virar tudo de novo. É isso aí, não tem fim, não tem a noção de extinção, né? Não tem nada para ser, de fato, nada é extinto. Não vem de fora e não vai para fora. Né? Essa é a ideia dessa origem interdependente, né? Causas e condições criaram isso que nós vivemos hoje, né? Que a gente estava até falando, para o budismo não tem um Big Bang, um momento em que a coisa acontece, né? São sucessivos ciclos de causas e condições, né? Mas eu acho que essa ideia da interdependência no budismo traz essa consciência, sabe, de que nós somos um só corpo, né? Tem um texto que a gente lê, inclusive, que diz que quando uma rede é puxada, os buracos vêm junto. Tudo é parte, né? Não é só a rede, né? Tudo é uma só vida, né? Isso aí. Bom, obrigada. Mais alguém? Boa noite. Oi, Isa, tá boa? Eu tô, e você, Sensei? Também. Sensei, você havia dito há um tempo atrás de fazer, eu acho que de quarta e sábado, se eu não me engano, um horário antes do Zazen para orientação da prática. Tá acontecendo isso? Na quarta-feira, às 18h30. Às 18h30? E Isso. como... Você vai receber o mesmo convite do Zazen das 19h, ele é mandado às 18h30. Então, entra pelo Zoom e o Rokyo está dando orientação. Aí ele orienta e você já fica para o Zazen das 19h. Entendi. Entre 6h30, entre 18h30 e 19h, faz uma orientação, tira as dúvidas, ajusta como senta, né?
tá? Obrigada. Vai pelo Zazen Online, pelo mesmo grupo, só que você vai receber, em vez de receber 10 para 7, você vai receber, todos nós recebemos às 18h30. Quem quer, entra antes. Entendi. Tá certo. Obrigada. Obrigada a você. Então, vamos encerrar? Então, vamos colocar as mãos em gachô, palma com palma. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.